Oi pessoal, eu sou a Juliana, vou dar continuidade aí no artigo de avaliação do ciclo de vida da produção de carne suína, que é esse artigo aqui acima, que é o da aula 4. A Letícia já apresentou brevemente aí para vocês algumas partes, eu vou dar continuidade nesse trabalho que a Letícia já começou. Então, eu vou falar a partir do resultado. Então, começando a falar sobre as categorias que foram avaliadas nesse artigo. Então, começando pela categoria de aquecimento global, que é expressa em CO2 equivalente. Então, o estágio que teve maior participação nessa categoria foi no estágio de alimentação, com 63%. O alojamento, ele teve um resultado de 0,98 kg de CO2 equivalente por quilo de porco, carne de porco. Então, teve uma participação de 30%. Esses três gases, são os que têm um maior impacto na parte do aquecimento global, potencial de aquecimento global. Então, 38% fica para o CO2. Então, desses 38%, o estágio de alimentação foi o que teve uma maior participação. Na liberação de N2O foi de 33%. Então, a produção de ração foi a que teve uma maior influência na emissão desse gás. E de CH4 foi de 29%. E a maior participação foi na parte de alojamento dos porcos. Falando agora um pouco sobre o potencial de eutrofização, que foi a outra categoria avaliada nesse artigo, ela é expressa em PO4 equivalente, né? Então, isso aqui essa categoria são quando os nutrientes são lixiviados para o meio ambiente. E os principais responsáveis por isso é a fase da produção de ração e a urina. Então, na parte de produção de ração foi a maior participação, com 52%, seguida da criação de suínos, que teve uma participação de 36%. A última categoria avaliada nesse artigo foi o potencial de acidificação. Então, o potencial de acidificação ele é expresso em SO2 equivalente. Então, ele é o aumento dos valores de pH no ambiente natural. E os resultados apresentados nesse artigo foi de 57,1 gramas de SO2 equivalente por quilo de carne suína. Então, o principal poluidor nessa categoria foi o alojamento de suínos, com 76% do SO2 equivalente. E desses 57,1 gramas de SO2 equivalente, 3,9 fica para a parte de alimentação e 0,2 gramas de SO2 equivalente é na parte do alojamento de suínos. Então, a maior participação fica para alimentação. A metodologia, né? Então, as categorias de impactos que foram avaliadas foram essas que eu citei acima, que é o potencial de aquecimento global, o potencial de eutrofização e o potencial de acidificação. Então, para ter uma visão mais com uma maior sustentabilidade do processo, teriam que ter sido adicionadas outras categorias, que são essas aqui, que são o uso da terra, o consumo de recursos, o índice de solo e a biodiversidade. Então, com esse estudo, né, utilizando essas categorias, a gente pôde perceber que houve uma emissão de nitrato para a água e de amônia para o ar. Falando um pouco do banco de dados que foi utilizado, então há uma falta do banco de dados
de inventários ambientais no sistema agrícola. Então a gente usa um banco de dados que já é existente, né? Que foi o que eles usaram também, um banco de dados existente. Então, foi usado o banco de dados existente, mas o autor também teve algumas partes de ingredientes da ração que não tinha nesse banco de dados. Então, esses ingredientes que não tinha nesse banco de dados existentes, eles acabaram excluindo, né, da avaliação. E assim, foi por ser também uma parte menor de ingredientes, não teria tanta influência assim nos resultados. Então, os resultados foram excluídos. Na parte de inventário, na fase de abate, já teve mais dados reais, né? Só que foi somente de uma empresa. Então, não pode ser considerado como uma média alemã na fase de abate, né? Então, para ter um banco de dados mais sólido, precisava ser avaliado mais de uma empresa. E como foi só uma nesse inventário, não pode ser considerado como média. Mas também verificou que tipo, não teve tanta diferença dentre as outras empresas da Alemanha, né, na fase de abate. Então, o uso do banco de dados foi usado o banco de dados dinamarquês. O manejo do estrume, né? Então, os dejetos da produção de carne suína são utilizados como subprodutos, que pode ser utilizados como fertilizantes minerais ou biogás, né? Usa o estrume como fonte de nutrientes para as plantas e o biogás como fonte de energia renovável. Assim como em outros processos também, né, que usam subprodutos da cadeia de produção para tornar mais sustentável essa produção. Então, com isso, houve uma redução de 90% das emissões de CH4 e 50% de N2O, comparados com esterco não tratado. Então, uma comparação com outros estudos que já foram feitos, né? Aqui ele faz uma comparação com o estudo dinamarquês. Teve uma melhora de 0,2 kg de CO2 equivalente. E assim, ele observou que foi uma diferença na parte no abate, né? Então, essa redução ocorreu na fase do abate. Mas em contrapartida, né? Quando avaliada a categoria de potencial de acidificação, foi observado um processo inverso, de 45 gramas de SO2 equivalente no estudo dinamarquês e no presente estudo, né, que foi o que a gente viu aqui nesse artigo, foi de 56 gramas de SO2 equivalente. Então, teve um aumento aí no potencial de acidificação comparado o estudo dinamarquês com o da Alemanha. E quanto ao potencial de eutrofização, também apresentou um desvio no ciclo de vida comparado com a carne suína da Dinamarca. Então, outros autores observaram que o nitrato era responsável por 62% das emissões, a amônia é responsável por 32%, óxido de nitrato 4%, fosfato 2%. Já no estudo da Alemanha, que foi isso que a gente viu durante a aula, ele observou o inverso, que teve uma participação maior de amônia, que foi de 50%, e menor de nitrato, que foi de 35%. Então, uma das justificativas, né, pode ser pelo uso, pelo que foi considerado no estudo dinamarquês, que foi o NO3 equivalente, e no estudo da Alemanha, que foi isso que a gente viu, ele considerou
o PO4. Ele também, o autor também acredita que teve uma grande contribuição no horizonte de tempo. O estudo da Alemanha resolveu utilizar o horizonte de tempo de 100 anos, que é o mais utilizado na avaliação de ciclo de vida, padrão como 100 anos. Já no dinamarquês foi usado de 500 anos. Então, isso aí teve uma influência também nesses resultados. Bom, então, como conclusão, o potencial de aquecimento global ficou em 3,22 quilos de CO2 equivalente, potencial de eutrofização 23,3 gramas de PO4 equivalente, o potencial de acidificação 57,01 gramas de SO4 equivalente. E para a produção de reação, os que mais contribuíram, as categorias que mais contribuíram, as categorias de impacto que mais contribuíram foi a de potencial de aquecimento global e o potencial de eutrofização. No processo de abate, 1 a 12% das emissões totais foram obtidas nesse processo. O alojamento e a fase de acabamento foi a que teve a maior influência nas categorias de impacto. Então, o principal impacto foi aqui no alojamento e na fase de acabamento. Bom, pessoal, então, da minha parte é isso. Vou apresentar os resultados para vocês desse artigo. Fico à disposição em caso de dúvidas. Se quiserem me mandar mensagem ou um e-mail, eu fico à disposição.